Bom dia, extraordinários, extraordinárias. Estamos aqui mais um dia para dar continuidade à leitura de Mateus, do Evangelho de Mateus. Então hoje a gente vai ler Mateus 22. Mateus 22, onde a gente vai estar falando aqui muito sobre o amor, sobre amar o próximo, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e sobre prioridades, né? Então, vamos começar essa segunda-feira da melhor maneira, se conectando com a fonte, se conectando com Ele, que nos dá total energia e autoridade para poder dominar sobre todas as coisas aqui na Terra. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por mais um dia onde o Senhor nos permite, Senhor, acordar e desfrutar de toda a tua criação. Desfrutar, Senhor, dos nossos familiares, dos nossos amigos e, sobretudo, da tua palavra, da tua presença, Pai. Senhor, que essa semana ela venha a ser melhor do que todas as semanas deste ano. Que todos os nossos objetivos venham a ser concluídos, ó Pai. Que o Senhor venha nos dar força, discernimento, sabedoria para lidar com todas as adversidades desta semana e deste dia. Senhor, abençoe cada pessoa aqui presente, aqueles que não estão presentes, aqueles que porventura vão ver esse vídeo no YouTube. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada pessoa. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar as nossas igrejas, os nossos GCs, os nossos líderes. Que o Senhor venha, Senhor, sempre derramar chuva de bênção, Senhor, em todos aqueles que estão trabalhando para o teu propósito, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar aí a chegada do Ellen e da Ana, que estão chegando hoje. E vai começar um start, Senhor. Aqui na França, nós moveremos, ó Pai, um novo começo. Haverá sinais e maravilhas e nós estaremos aqui presentes, pois estaremos participando, lado a lado, em comunhão, para o único propósito, Senhor, que é expandir a Tua palavra e a Tua mensagem. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Nós te agradecemos por tudo. Esse dia venha ser maravilhoso e que o Senhor venha visitar cada um de nós. Em Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Então, bora lá. Vou aqui abrir minha Bíblia aqui, versão NTLH. Então, vamos lá, né? De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo e ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram ouvir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que venha a festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus, e o salão da festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes, de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Vou fazer uma pausa aqui sobre esse começo, sobre esse versículo. Cara, é muito real isso. Muitos são convidados, poucos são escolhidos, né? É, aqui eu vejo uma priorização, sabe? Deus, ele nos chama a priorizar, Deus sobre nossas vidas. Essa parábola aqui
ela ilustra, né, o convite de Deus para o seu reino. E muitas vezes nós rejeitamos esse convite, porque nós estamos aqui apegados com nossos afazeres, dando prioridades a outras coisas. Estamos priorizando muitas das vezes o nosso trabalho, nossos estudos, nossas amizades. Estamos tão fechados com os afazeres, com nossas coisas aqui, que acabamos esquecendo que o importante é Deus. A nossa total prioridade é Ele. Então, muitas vezes a gente deixa de atender o chamado de Deus porque estamos literalmente ocupados demais com nossos próprios afazeres, com nossos próprios interesses. E eu separei aqui, eu estava ontem preparando, eu separei aqui poucas coisas, né? E eu separei Deuteronômio, nossa senhora, é difícil, hein? Deuteronômio 6, versículo 5, que vai reforçar dizendo, né? Ame ao Senhor seu Deus com todo o teu coração, com toda a alma e com todas as forças. Então, quando você lê esse versículo, você vê aqui em Mateus 22, de 1 ao 14, é sobre isso, é sobre você amar a Deus, é sobre você priorizar a Deus. E essa parábola ela é muito forte, né? Por causa que ele termina dizendo, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Porque onde é que está o teu coração sobre tudo isso? Onde é que está o teu engajamento, né? Onde está? Porque é muito fácil a gente priorizar tudo na nossa vida e deixar Deus por último. Ah, no final do dia eu oro. Ou senão a gente usar a desculpa de que, não, eu sou uma pessoa, eu sou um cara que todo dia, toda hora eu tô falando com Deus. Tá, mas tem uma grande diferença entre você estar se comunicando e falando com Deus o tempo todo, né? Num certo tipo, não deixa de ser uma conexão, mas de você ter um tempo de qualidade, um tempo de prioridade, onde você vai estar ali se dedicando e dando tudo, o seu tudo, todo o seu coração, toda a sua alma para Deus. Então, que a gente venha aprender com esse versículo aqui, a priorizar, que antes da gente entrar para essa aula, para esse movimento, que é muito importante, que a gente venha acordar e priorizar. A primeira coisa, abrir os olhos e, mesmo antes de abrir, que a gente já sente quando acorda, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus o tempo todo. E sim, cara, nós somos humanos e a gente vai errar e vamos priorizar muitas coisas, mas que a gente não esqueça que tem que ter ali 5, 10, 15 minutos, não é nada no nosso tempo, não é nada. A gente perde 10 minutos com o telefone na mão, 15, 20 minutos rodando rios no Instagram, rodando outras coisas e ligações. O que que é 10 minutos para você pegar e se conectar com o pai, o teu pai, entende? O que é esses minutos? Não é nada, gente. Não é nada. Então, esse versículo aqui, ele me ensina muito sobre isso, sobre priorizar, priorizar a Deus. Vamos continuar. Eu parei no 14, né? Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Gravou? Eita. Eu acho que caiu. Tá todo mundo ouvindo bem ou é só o dele que caiu? Eu acho que é só o dele que caiu. Só o Tô dele. ouvindo, tá de boa. O dedo caiu. Pra mim também tá de boa. Pensei que era Ah, problema só comigo aqui, foi. que não tá ouvindo. Eu já tá ouvindo. Ele tinha parado no 14, né? 21, 14. Ele Oi, voltou já. gente, caiu aqui. Me perdoa, hein? Pelo Hoje amor. tem jeito não, velho. Hoje você passa no RH, hein? Atrasado e não caiu ainda. Meu Deus, só para explicar sobre várias fontes. Tá com Né? dois? Tá. Uau.
É, vou passar no RH hoje, viu? Desculpem aí, galera. Vamos lá. Onde é que eu parei? Alguém pode me dizer rapidamente onde é que eu parei? 14, Mateus 21, 14, não? 22, 20, tá. 21. 15, tá? Vou começar a ler de novo, então. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns de seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda. E ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? E eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Essa passagem aqui, Jesus com toda a sua sabedoria, cara, né, seu discernimento espiritual. Ontem, no nosso culto de manhã, o nosso pastor regional, né, lá do Porto, ele trouxe um pouco dessa reflexão, né? Jesus, Deus, ele se fez homem, né? Ele se humilhou, se fez homem para nos salvar. E quando ele esteve aqui, ele era humano, como todos nós, só que ele tinha esse discernimento, essa sabedoria espiritual. Então, ele conseguia ver, né, sentir o coração das pessoas, ver realmente as intenções. Então, aqui ele já sabia, né, que os fariseus estavam querendo, né, armar uma cilada contra ele. Então, assim, ele aqui ele nos ensina a discernir entre o que pertence a este mundo e o que pertence de Deus. E só reflete o que eu falei ali do 1 ao 14. Haverá coisas na nossa vida que não é de Deus, não é sobre Deus, não é sobre este mundo. E que, cara, nós somos humanos, a gente também vai ter que, querendo ou não, dar certas prioridades para algumas coisas, só que a gente não venha jamais perder o foco, que as coisas de Deus, né, são eternas e vão ser sempre melhores do que as da terra. Então, em outras versões, né, dei a César o que é de César e dei a Deus o que é de Deus. E que nós venhamos discernir, ter esse discernimento, essa sabedoria para discernir o que é deste mundo e o que é de Deus, sempre. Porque haverá coisas, o inimigo está trabalhando de forma, desculpa falar, mas esplêndida, cara. Então ele está conseguindo realmente confundir a cabeça das pessoas, ele está conseguindo pescar e atacar todo mundo, por causa que o mundo ele está literalmente tão confuso que se você não estiver alinhado com Deus, se o teu coração não estiver alinhado com Ele, você vai pensar que está fazendo certo, com o propósito certo, mas você só vai estar bebendo da taça do inimigo, por causa que ele literalmente ele veio para matar, roubar e destruir, é o que ele está fazendo. Então, se a gente não tiver esse discernimento espiritual, essa sensibilidade, essa sabedoria que vem dos céus, isso a gente só vai conseguir lendo a palavra, a gente só vai conseguir tendo comunhão entre nós, sempre trazendo a palavra do reino. Se a gente não tiver, cara, esse momento de prioridade com Deus, a gente não vai conseguir discernir, por causa que é uma linha muito tênue, tá aí. Então, ele nos ensina realmente, né, que a nossa maior lealdade e a nossa maior prioridade sempre será o Senhor. Vamos lá. Gente, me desculpe, mas hoje o cansaço realmente tá. Mas vai dar certo. Vamos seguindo então, Mateus 22, versículo 23. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a sua esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos dos irmãos que morreram. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa?
pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Aleluias. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirado com o ensinamento dele. Mais uma vez aqui, né? Jesus, com toda a sua soberania, seu discernimento, sua sabedoria, cara, literalmente ali revelando a profundidade, o plano, né, e o poder ali de Deus. Mais uma vez, né? Lembrando que Deus é Deus de vivos e não dos mortos. Isso é para renovar tanto a minha como a vossa, como a de todos, renovar a nossa esperança, porque Deus é vida eterna, gente. Cristo, né? Eu sempre vou bater nessa tecla, tem batido muito no meu coração, assim, que é a frase do Paulo, quando a gente entende a profundidade de que viver é Cristo e morrer é lucro, a gente sabe que para nós como cristãos, a gente sabe que a morte não é morte, é simplesmente o começo da vida que a gente tem trabalhado para ter do lado dele. Então isso é muito importante. E mais uma vez, ele aqui com toda essa sabedoria, os caras lá falando sobre ressuscitar, não sei o que, não sei o que mais, cheio de abobrinha. E Jesus vem aqui, lá no versículo 29 ele começa, né? Como vocês estão errados, não conhecendo nem as escrituras sagradas. E lá vem um tapão na cara desse povo. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Pô! Cara, muito bom, muito bom. Vamos seguir. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Aqui, esse tema ele é importante, né? Porque, que na verdade, eu diria que sobre todo esse versículo seria a chave, né? A prioridade, amar o próximo e, sobretudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Alguém me corrija aí, mas há uma passagem, né, que vai dizer: diga-me aonde o teu coração está. E eu não lembro o que está a seguir, mas o que eu quero dizer, se o teu coração, se ele está no Senhor, se o teu coração está alinhado em Deus, se você ama a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento ele está sendo cumprido. O segundo mandamento, que é ame aos próximos, né? Ame ao teu próximo como a você mesmo. Isso é o trabalhar, não? Eu vejo como isso é o trabalhar do cristão, porque a gente já é egoísta, a gente tem esse defeito de realmente amar e se preocupar com o próximo. Ontem, inclusive, no culto da noite, o pastor também estava falando sobre isso, que a gente tem uma dívida com cada um de nós, e ele explicou que foi muito claro que você tem que amar o teu próximo, mas quando ele está próximo, né? Você não vai amar o cara que está lá na China se ele não está próximo a você, não tem sentido. Mas quando ele estiver próximo a você, você tem que amar ele. Então, eu aqui em casa e com alguns amigos, eu sempre bato nessa tecla do amor, por causa que quando eu tive afastado, e a minha esposa, né, foi a minha esposa que me levou para a igreja a pedido meu de ajuda, que eu estava num momento muito ruim da minha vida, muito sombrio, aonde o meu coração estava servindo unicamente ao dinheiro, aonde todo ao meu redor, tudo que eu fazia era para mim e só para mim, de forma totalmente egoísta. É,
eu dizia que era homem de Deus, que cria em Deus, só que meu coração não estava alinhado com Deus. Meu coração estava alinhado com o dinheiro. E eu estava perdido no mundo das drogas, principalmente com a cocaína. Eu estava realmente perdido sobre isso. E quando eu comecei a ver que eu estava perdendo tudo, que quando eu digo tudo, é literalmente a minha alma, eu estava vendo como eu estava a dois dedos de entregar minha vida totalmente ao inimigo. Eu comecei a falar, não é, em casa. Então eu cheguei, conversei com a minha esposa, conversei com a minha mãe, e já conversei naquele receio, né, de, cara, eu vou falar isso daqui mesmo, você vai realmente pedir essa ajuda, porque a reação pode ser completamente diferente. A reação pode ser o ajudar, pode ser muitas vezes repreensão, e eu posso me sentir atacado em uma repreensão tão grande, né, que em vez de aceitar, eu vou recuar e vou fazer pior. Então, foi um momento assim bastante confuso, mas eu cheguei, conversei, por mais incrível que pareça, eu recebi acolhimento tanto da minha esposa quanto da minha mãe. Eu esperava uma reação da minha mãe completamente diferente, mas não, eu recebi também amor ali. E quando a minha esposa começou a procurar uma igreja, a gente foi numa igreja, né, uma igreja aqui do lado da nossa casa, nossos vizinhos vão ali, que é uma igreja adventista, e a gente foi ali, mas eu não encontrei o que eu estava procurando, né? Então a gente foi, a minha esposa seguiu buscando, falou com umas amigas no Brasil, falou, olha, tem aí uma igreja Lagoinha aí, vai lá. Vai lá, se o teu marido tá precisando de igreja, vai lá, talvez ele encontre o que ele tá precisando. E no começo, até eu me converter, e depois que eu me converti, ainda assim, eu tive momentos de recaída, até um dia que eu provei, eu senti, dentro do meu coração, eu senti um fervor tão grande ali dentro, eu literalmente, eu sentia, eu queria, eu encontrei o amor dentro da minha casa, mas dentro daquele culto, daquela igreja, aquele dia, eu senti um amor tão grande, um abraço de Deus tão grande, tão genuíno, tão maravilhoso, que daquele dia para lá, cara, nunca foi tão fácil me desconectar de tudo. Em 2 dias eu me desconectei de tudo, foi um livramento assim, é difícil de explicar. Então, esse amor foi tão, cara, ele é tão gigantesco. Eu oro e eu peço para que todos venham sentir esse amor de Deus na vida de cada um. E aquilo me libertou, e eu comecei a trabalhar em mim, o amar ao próximo, porque eu era uma pessoa que não me importava com ninguém, tipo, era eu, e como muitos da minha casa. Então, se meu irmão tivesse algum problema, cara, você se meteu aí, se vira. Não venha trazer os teus problemas, teus perrengues pra minha casa, pra minha vida, não, irmão. Vai, se vira, entendeu? Você buscou, se responsabilize e vá. Em vez de acolher, né? Então, o segundo maior mandamento, ame o próximo como a si mesmo. Então, ele nos convida que a gente ame o próximo, aquele que está próximo da gente. Então, assim, o que o pastor falou ontem, inclusive, eu trago nessa reflexão, quando eu encontrei esse amor em Cristo, e, cara, aí eu comecei a olhar a minha esposa de forma diferente, eu comecei a amar minha esposa de forma diferente, que estou aprendendo, assim como o pastor disse ontem, eu também estou aprendendo, há 8 meses para cá, a amar minha esposa de forma diferente, a amar meus filhos de forma diferente, por causa que Deus, ele me colocou um patamar tão alto que, cara, eu tenho que estar lá em cima amando da mesma forma. E eu amo todas as pessoas que estão no meu caminho. Eu aprendi a amar, me preocupar com elas, e eu oro para que todos vocês também consigam amar, independente de todas as coisas. Mesmo se a pessoa errou com você, se a pessoa furou a bola, cara, não importa, isso não importa. Não é sobre você, é sobre amar, por causa que o amor, ele prevalecerá sobre todas as coisas. A palavra é bem clara. Quando Deus fala, a palavra confirma. Então, ame, gente. Ame realmente. Não hesite a olhar o teu irmão e falar, cara, eu amo você. Sabe? Jesus te ama, eu amo você também. E realmente sentir isso. E para a gente poder sentir isso, é muito importante que a gente se ame. Então, eu confundia um amor próprio com um egoísmo muito grande. Quando eu descobri esse amor de Deus, cara, eu olhei para mim e falei assim, Adler, cara, como você é um rapaz abençoado, cara. Olha toda a sua vida, olha como Deus cuidou de você no mais mínimos detalhes. Você nem era para estar aqui, você nem era para estar existindo, cara.
E você tá aqui, cara, ainda. Olha a tua família, olha o que Deus está te dando, cara. Independente se está difícil, se não tá, você só tá colhendo frutos daquilo que você plantou. Então, cara, não reclame. Você é amado. E quando eu entendi que o amor próprio, né, se a gente também é tênue, a gente não pode se confundir com o egoísmo, cara. Mas a gente tem que se amar. Da mesma maneira que nós amamos a Deus, Deus prioridade, mas nós também temos que igualar o nosso amor a nós, para que a gente possa dar o nosso amor ao próximo, aos nossos irmãos. Falei demais aqui, o RH vai pegar no meu pé. Vamos seguir aqui para acabar. A pergunta é sobre o Messias. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus a, tornou a perguntar: então por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer perguntas. É. Essa passagem aqui, bastante desafiadora, né? Por causa que ninguém podia responder mais nada daquele dia em diante, não tiveram coragem de lhe fazer perguntas. E realmente é difícil de responder, porque ele desafia a total compreensão. Os fariseus ali tinham uma compreensão completamente limitada, querendo ou não, os fariseus eles pregavam e viviam coisas completamente diferentes, né? Eles estavam tão cegos com a lei, e hoje o que acontece no nosso meio é que a religiosidade é coisa do homem e ela é coisa do inimigo. Por causa que ela vai cegar as pessoas, ela vai cegar o teu discernimento, ela vai tirar o teu foco sobre todas as coisas. Então, é assim, os fariseus, querendo ou não, eles também estavam cegos, com o coração completamente egoístas e com segundas intenções. Então, ali, né, Jesus desafiou a compreensão limitada deles, né, sobre o Messias, mostrando que Deus, né, Jesus naquele caso, é apenas um filho. Ele era apenas filho de Davi, né, mas, sobretudo, Senhor. Então ele acabou ali confundindo a cabeça dos caras e ao mesmo tempo revelando a sua identidade, né? A sua identidade divina sobre naquela época, sobre aquele lugar. A aplicação pro mundo de hoje é é sobre aceitar, reconhecer Jesus literalmente como nosso único suficiente Salvador, que ele é dono, né, do ouro e da prata, ele sabe de todas as coisas. E independente se o mundo ele vai ou não tentar tirar o nosso foco, que a gente tem o nosso coração sempre alinhado com ele, sempre, sempre alinhado com ele, para que a gente não venha se perder. Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado por ouvirem, muito obrigado por estarem aqui compartilhando. Espero que, de alguma forma, essa palavra tenha me ajudado e que venha ajudar quem ouvir. Oremos para que nosso amor ele esteja sempre, sempre, sempre voltado para Cristo. Amém? Quem quiser falar aí, Maria, se quiser falar, pode falar. Amém, minha joia. Amém. Então, Maria, você disse aqui, nós somos obrigados a gostar de ninguém, mas amar sim. Pois é, o amar é esse, cara. A gente não necessariamente nós somos obrigados, a gente tem essa dívida de amar o próximo. Então a gente tem que amar o próximo, mas isso não significa que a gente tem que andar com ele, que a gente tem que viver. É assim, a nossa casa ela vai estar aberta Amém. para algumas pessoas, mas nem todas as pessoas vão entrar na nossa casa, entendeu? Tem acesso limitado. Por exemplo, eu posso chamar algum de vocês aqui que eu não tenho tanta intimidade para minha casa, mas nenhum de vocês, por exemplo, vai estar abrindo minha geladeira, entendeu? Vocês vão ficar limitados à sala ali e já. Enquanto vai haver outros que eu tenho mais intimidade, que tem acesso completo. Então a gente tem que amar sim todas as pessoas, mas não significa que a gente tem que andar junto.
A gente tem que perdoar sim, mas não significa que a gente tem que andar junto. Simplesmente a gente perdoa porque a gente não pode guardar essa mágoa no nosso coração, a gente não pode guardar esse rancor, a gente tem que perdoar sim, para que a gente não tenha esse fardo nas nossas costas e para que a gente possa, né, viver sempre o extraordinário de Deus. E a gente tem que sim amar o nosso próximo, mas isso não significa que a gente tem que andar junto. Isso tem razão, Maria. A gente não significa que a gente tem que andar junto. Não significa. Quem vai falar nada, não? Alô. Bom dia, amém. Bom dia, meu amado. Tudo bem? Então é isso, galera. Se ninguém quer comentar nada, vamos. Alan, tá aí, Tô minha joia? aqui. Ora aí, cara. Encerra essa live pra gente. Ora aí pra nós. Cara, eu não tenho esse poder, não. Que Você mesmo, isso? vai. Caramba, hein? Vamos lá. Ai, vamos respirar fundo, tirar todo esse anseio do coração que a gente tem, toda essa ansiedade, todo esse coração acelerado, sempre pensando no amanhã. Então, vamos respirar fundo, vamos pensar no hoje, vamos pensar no agora, pensar nos filhos que estão aqui, nos nossos pais que estão aqui, nos nossos amigos que estão aqui hoje. Não vamos pensar no amanhã, sempre é o hoje. Senhor, te rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu conecto o meu espírito ao seu espírito, a minha alma conecte sobre todas as coisas aqui na terra. Mas não é só na terra que eu quero me conectar, quero me conectar ao Senhor, ao reino. Quero que o Espírito Santo de Jesus Cristo esteja do meu lado, caminhando lado a lado. Senhor, traga a mim toda a sabedoria, todo o conhecimento para o dia de hoje. Afaste de mim todo o mal, que esse mal seja também das pessoas, que seja das coisas do mundão. Senhor, afasta de mim o cálice, afasta de mim os prazeres da carne. Deixe em mim somente o reino. Traga para mim somente a palavra. Me alimente somente com a palavra, Senhor. Nada mais que eu preciso dessa terra além da palavra, Senhor. Em nome do Senhor. Amém. Pegue as mãos. Amém. Já é. Mão. Ah, é. Começar uma segunda-feira abençoada Yes. para Amém, amém, todos. amém. Mais um capítulo se encerra e mais um capítulo se inicia. Amém. Amanhã tem mais, hein? Glória a Glória Deus. a Deus. E é isso. Pós.